Alô você, vamos falar sobre lei penal no tempo e no espaço, parte 9. Desta vez falando um pouco sobre a questão da extraterritorialidade incondicionada prevista no artigo 7º, inciso 1º, letras A, B, C e D do Código Penal. Nós falamos em aulas passadas que alguns crimes são de extraterritorialidade incondicionada. Então, por exemplo, eu tenho crimes praticados contra a fé pública do município. Nesse caso, o crime contra a fé pública do município está nos rolos dos delitos cuja aplicação do princípio da extraterritorialidade é incondicionada, já que o Estado brasileiro não depende desta condição. Vimos também na aula passada a questão do crime praticado contra presidente da República ou bens e interesses da União. Já a extraterritorialidade condicionada, os crimes que por tratado ou convenção o país se obrigou a reprimir, como corrupção e lavagem de dinheiro, podem ser processados pela justiça brasileira, mas vão depender, como o próprio nome diz, de uma condição de procedibilidade. A extraterritorialidade incondicionada, ela pode acontecer no artigo 7º, inciso 1º, A, B, C, D do Código Penal contra a administração pública por quem está a seu serviço e de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. O crime praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço seria qualquer crime contra a administração pública, desde a concussão, a própria corrupção ativa ou passiva. Quem está a serviço da administração pública pratica um crime cuja extraterritorialidade é incondicionada. Significa dizer que para que ele seja processado não existe nenhuma condição de procedibilidade, podendo a justiça brasileira puni-lo. Também para quem pratica o crime de genocídio. Imagine que nós tenhamos aí uma pessoa que não dá assistência à população indígena, que permite que garimpeiros invadam suas terras, que não providencia alimentação adequada, educação, saúde para essa população indígena, com o objetivo de que essa população indígena contraia malária, contraia doenças e com isso venha a morrer de inanição, de desnutrição. Se ficar provado que essa pessoa praticou um crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, aí eu teria um crime de extraterritorialidade incondicionada e, portanto, essa pessoa seria processada e julgada mesmo que não houvesse nenhuma condição de procedibilidade. A aplicação da lei brasileira ela é condicionada quando eu exijo uma condição. E essas condições estão previstas no artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal. Uma das condições para que a pessoa seja processada e julgada pela justiça brasileira ocorre quando houver a entrada do autor no território nacional, sendo espontânea ou forçada. Para que ele seja processado pela justiça brasileira, há necessidade de ele entrar no território nacional. Então, se o autor do crime está no estrangeiro e ainda não entrou em território nacional, quando for um caso de extraterritorialidade condicionada, eu tenho a necessidade que ele entre no território nacional. O fato dele deve ser punido no país em que for praticado, sendo considerado crime. Imaginemos que ele está sendo processado e julgado pelo crime de genocídio, ou que ele esteja sendo processado e julgado pelo crime de terrorismo. O terrorismo e o genocídio eles devem ser punidos no país em que foi praticado, sendo considerado também como crime para que ele seja processado e julgado aqui, nesse caso de extraterritorialidade condicionada. Também está incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição. Por exemplo, um brasileiro
que pratica um crime, para que ele seja extraditado, a justiça brasileira não permite a extradição de brasileiros. Então, se uma pessoa é processada e julgada por um crime fora do Brasil, ele tem que estar incluído entre aqueles em que a lei brasileira autoriza a extradição. Se a lei brasileira não autoriza a extradição de brasileiros, esse brasileiro não poderá ser processado e julgado. Quando o agente não foi julgado, ou se foi julgado, já não cumpriu pena. Então, se esse agente já tiver sido julgado pela justiça brasileira, já tiver cumprido pena pela justiça brasileira, não há que se falar em cumprimento de pena no estrangeiro de uma pessoa que já foi processada, julgada e cumpriu pena no Brasil. Não ter sido agente perdoado ou não, não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Evidentemente que se ele já tiver sido perdoado no crime de ação penal privada ou se já tiver ocorrido a extinção da punibilidade pela prescrição, por exemplo, não vai ser possível o processo de julgamento pela lei brasileira. Vale ressaltar que a descriminalização pode ser expressa quando a lei penal estabelece expressamente que determinado crime está revogado, como foi o caso do crime de sedução, como foi o caso do crime de bigamia, crime de adultério, e também eu posso ter a situação de crimes praticados em que já houve a revogação tácita, quando da interpretação da lei se conclui que determinada conduta não é mais tipificada. Então, quando, por exemplo, se criou o crime de importunação sexual, nós já tivemos implicitamente, tacitamente, a conclusão de que a contravenção penal tinha sido revogada. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas estas condições. Então, eu vou aplicar a lei brasileira pelo princípio de proteção quando o crime for praticado por estrangeiro, seja que nacionalidade for, contra brasileiro fora do Brasil. Mas eu tenho que ter as seguintes condições. Quais são? Não foi pedida ou foi negada a extradição e o criminoso se encontra no Brasil. Então, se o criminoso ele está no Brasil e não foi pedida a extradição ou essa extradição foi negada, nós teríamos aí um crime processado pela justiça brasileira. Houver requisição do ministro da Justiça naqueles casos em que são crimes praticados contra bens e interesses da União, fé pública da União, contra o presidente da República. Atenção, vamos falar um pouquinho sobre a extradição. Não se considerar a extradição quando se tratar de brasileiro. O brasileiro nato, ele não é extraditado, salvo se a aquisição desta nacionalidade verifica-se após o fato que motivar o pedido. Eu posso ter um estrangeiro que entrou com pedido de nacionalidade brasileira e após o fato que ele pratica um crime e pede essa nacionalidade após o fato que motivar o pedido. Nesse caso, sim, poderá haver a extradição. Número 2. O fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no estado requerente. Então eu vou ter aqui uma situação em que não é considerado crime no Brasil e nem no estado requerente. O caso do crime, por exemplo, de sedução ou um caso de adultério. O Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ou extraditado. Se o Brasil for competente pelo crime ter sido praticado aqui no Brasil, ou tiver alguma vítima brasileira, ou tiver o autor como sendo a pessoa que praticou sendo brasileiro, ou o acusado foi preso dentro do Brasil, segundo as leis brasileiras, o Brasil pode julgar. Na próxima aula vamos continuar como lei penal no tempo e no espaço, falando sobre a questão
da extradição.